Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre hegemonia, controle social, cultura da dominação. E nesse caso é impossível não falar de um intelectual muito importante que é o Antonio Gramsci. Filósofo italiano, ele vai mencionar aqui basicamente ao conceito de hegemonia, que é de origem grega, que significa supremacia. E essa supremacia é de uma classe dominante, né? É de um grupo dominante que, ao dominar, ao controlar, por exemplo, o Estado político, diz para as pessoas, menciona, joga ideias, principalmente as classes subalternas, as classes dependentes, as classes mais humildes, que os indivíduos devem fazer, qual o conceito de beleza ou até mesmo o que é um conceito de patriotismo, certo? O que é um princípio moral e ético. Tudo isso são modelos hegemônicos. Basicamente, o Antônio Gramsci ele vai trabalhar com o conceito de ideologia. Vamos lembrar que ideologia era aquele conceito do Karl Marx. Pois bem, Antônio Gramsci era um marxista, só que ele pega as ideias do Marx e usa muito no sentido de adaptar uma realidade em que ele viveu. E aí nós estamos falando basicamente de século XX, período em que ele viveu, meados do século XX, onde basicamente ele vai falar um pouco sobre essa condição da hegemonia da classe poderosa, dominante, nesse caso aqui, uma classe burguesa, que tem muitas vezes um princípio de dizer às pessoas como elas devem se comportar. Então, os modelos hegemônicos, basicamente, é o aparelho político, né, e também ideológico que é jogado na cabeça das pessoas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, pessoal, antes de começar, mais uma vez peço que você se inscreva no meu canal, fique à vontade, dê seu comentário, faça a sua análise, faça a sua crítica. O canal também é seu. Pessoal, Antônio Gramsci, esse filósofo italiano, ele vai pegar as ideias do Karl Marx e vai, na verdade, atualizar. Seria basicamente esse o aspecto. Entender o seguinte, todo momento o Antônio Gramsci está falando sobre ideologia e também está falando de cultura. Porque assim, muitas vezes as pessoas pensam assim, ideologia e cultura são coisas separadas. Ele vai dizer que não. Que quando se fala, por exemplo, ideologia, que são valores, ideias de uma classe dominante, Marx falava sobre isso, existe a prática de tudo isso. E essa prática é a cultura. Tá? Então uma coisa está ligada à outra. Então se uma classe poderosa, dominante, ela quer estabelecer seu poder, ela precisa o quê? Criar práticas no dia a dia em que vai jogando esses valores nas classes mais subalternas, nas classes dependentes, ao ponto disso virar uma espécie de senso comum. É essa a questão. Tá? Então, para isso, o Antônio Gramsci ele vai falar não propriamente do conceito de ideologia, mas sim do conceito de hegemonia. Existem as classes hegemônicas. E entender mais ou menos assim, hegemonia, né, essa palavra grega, que tem a ver muito com a ideia de supremacia, parte do princípio de que os indivíduos eles estão manipulados, desorientados. Tá? Existe uma classe, existe um grupo dominante que está no Estado, que domina, por exemplo, o aparelho de controle, a polícia, o exército. Então, na verdade, esses modelos estatais, eles são criados, eles são desenvolvidos por uma classe dominante. Essa mesma classe dominante, ela vai jogando os valores às pessoas, de que como as pessoas devem se comportar, como as pessoas devem ter uma ideia, um princípio moral e ético. Então, o conceito de ideologia, aliás, o conceito de hegemonia tem muito a ver com a ideia de um aparelho político, social, que é jogado na mente das pessoas. Então, por exemplo, a prática vem através do quê? De livros, através dos meios de comunicação, através de valores que são jogados na sociedade de uma maneira geral e as pessoas vão introduzindo aquilo. Tá? Então os modelos hegemônicos, eles são hegemônicos no sentido de que são práticas culturais em que as pessoas vão pegando, vão utilizando no dia a dia, mais ou menos essa questão. Então vamos lembrar que o Antônio Gramsci viveu num período bastante complicado, na Itália fascista. Então você tinha lá o governo de Benito Mussolini e o cara, dentro de uma perspectiva autoritária, né,
ele jogou, ao dominar o Estado, jogou ideias hegemônicas de que o Estado vai ser uma espécie de pai, o Estado vai zelar pelo patriotismo, pelo nacionalismo, e ao mesmo tempo você vai ter um discurso autoritário, bem forte. E esse discurso autoritário, nacionalista, vai sendo jogado entre as massas, entre a população. E a população vai começando a pegar aquilo. Pega isso como um princípio ético e moral importante, usa isso como uma ideia fundamental, essencial, e vai convencendo as pessoas. Então veja que essa classe chega ao poder político, né, estabelece a ideia de uma hegemonia e vai jogando uma prática cultural. Isso vai através do quê? Através do quê? De meios de comunicação, como o cinema, o rádio, né, a questão, por exemplo, dos livros, né, a questão das escolas, todo esse aparato, todo esse aparelho estatal e social vai sendo deslocado para um aparelho hegemônico. E as classes vão sendo as outras classes vão começando a ser dominadas por esse modelo. Né? Então, o que o Gramsci tenta mencionar? Esse modelo de hegemonia cria, na verdade, o que? Uma cultura, um padrão de dizer o que é certo e o que é errado. Tá? Então, o Estado ele é dominado por uma classe dominante, poderosa. Esse Estado ele é um aparelho de controle e é também um aparelho hegemônico, que vai dizendo como as pessoas devem se comportar. Né? Então você vai ter, na verdade, situações bastante curiosas. Por exemplo, quando você olha para o Brasil, tu vê coisas estranhas, do tipo mulher machista, gay homofóbico, pobre que tem preconceito de pobreza, negros que têm comportamentos racistas. Aí pode dizer assim, pô, isso é louco, isso é loucura, como é que isso acontece, né? Se a gente pegar, por exemplo, a explicação da hegemonia, dos modelos hegemônicos, ou do aparelho hegemônico que o Gramsci tanto fala, você tem aqui um aspecto que é bem curioso. Né? O Estado ele é dominado, ele joga ideias, e essas ideias hegemônicas viram práticas. Tá? Então eu começo a reproduzir coisas do tipo, olha, se você não trabalha, você é um vagabundo. Se você está numa condição de pobreza, de miséria, é porque você não conseguiu, você não se esforçou o suficiente. Tá? Então, nesse caso, você está nessa condição porque você quer dizer, a pessoa é pobre porque quer. Tá? Então, a ideia de que começa a existir aquela visão preconceituosa da criminalização do pobre, se é pobre, é bandido, é criminoso, mora em área periférica. E pode perceber que esse discurso do bandido bom é bandido morto, é um discurso de uma classe hegemônica. Desculpa. Por quê? Porque a classe hegemônica ela trata os grupos subalternos, as pessoas pobres nas áreas periféricas, como se todos fossem bandidos. Então, quando você tem uma operação policial, eu atiro primeiro e pergunto depois. Quer dizer, eu não olho aquelas pessoas como inocentes. Eu entendo que todo mundo ali é bandido. Tá? Aí, esse discurso do bandido bom, bandido morto, ele vai sendo reproduzido de uma maneira tão intensa pela classe poderosa, é algo tão hegemônico que vai sendo jogado, que as pessoas começam realmente a acreditar. E quem é que vai acreditar muito isso? Muitas vezes, aquele pobre que mora numa condição de pobreza, de miséria, numa área periférica, e também vai começar a reproduzir isso. Pode perceber que esses programas sensacionalistas, tipo os programas que falam muito sobre violência, os programas policiais, quem dá audiência a esses programas não é a elite, é a classe subalterna, é a classe mais pobre. Porque eles começam a reproduzir tudo isso. Então é curioso que na hora que eles falam que bandido bom é bandido morto, a própria população subalterna usa também esse discurso, se esquece que na hora que o cara pobre ele utiliza esse discurso, ele esquece que ele pode estar usando um discurso contra ele mesmo. Porque eu começo a achar, por exemplo, que todo indivíduo que mora numa área periférica é bandido. Você tem um discurso que ele é preconceituoso, né, e ao mesmo tempo tem um caráter hegemônico. Então, por exemplo, se tu pegar o caso de que você tem mulheres machistas, né, esse modelo machista ele é jogado, por exemplo, nas famílias,
ele é jogado, por exemplo, nos grupos sociais, na sociedade como um todo. E mesmo eu sendo mulher, eu acredito que a mulher tem que ter um tipo de padrão, um tipo de comportamento. Porque assim foi ensinado para mim. Então tu vai verificar que os indivíduos, mesmo pertencendo a um gênero, mesmo pertencendo a uma classe, a um grupo, eles vão discriminar o seu próprio grupo, a sua própria classe. Por quê? Porque o discurso hegemônico, que basicamente é um discurso ideológico, vai dizendo como as pessoas devem se portar, o que elas devem fazer. Tá? Então, se você tem, por exemplo, uma ditadura militar com um discurso Brasil, ame ou deixe, né? Então, tu tem ali um discurso que ele é hegemônico, que ao mesmo tempo é ideológico. Né? Se você não ama o seu país, você é um antipatriota, então vai-te embora. Sabe? Quer dizer, a ideia de que todos aqueles que vão discordar do modelo hegemônico que está no poder político, né, são subversivos e devem ser excluídos, como se fosse um câncer estipado, tirado do sistema orgânico, do sistema social. Então é muito nesse sentido que a gente vai avaliar nesse processo. E aí o Antônio Gramsci ele vai falar o seguinte, existe também a contra-hegemonia, isso que é legal que ele fala. O que é a contra-hegemonia? São grupos na sociedade que não aceitam esses valores de boa. Sabe? São indivíduos, muitas vezes ele fala até da classe trabalhadora, que estão ali e começam a se levantar contra esse grupo hegemônico. Tá? Aí ele vai falar do intelectual, o intelectual orgânico, que é, na verdade, um indivíduo que ele consegue mobilizar as pessoas, organizar as pessoas, sabe, orientar e conscientizar as pessoas. Como um intelectual orgânico, ele vai mencionando, ele vai influenciando as pessoas sobre seus direitos, sobre seus deveres, mas seus direitos, do que elas podem, do que elas não podem, né? E de bater de frente contra esses discursos hegemônicos. Tá? Então, o que você tem, na verdade? Uma ideia de contra-hegemonia. E aí, a gente lembra do quê? Vamos pegar aqui, movimentos sociais. Os movimentos sociais se enquadrariam perfeitamente nisso. Porque os movimentos sociais, como o movimento feminista ou o movimento negro, eles vão bater de frente contra o quê? O discurso hegemônico machista, autoritário, ou o discurso hegemônico racista. Então eu tenho que indivíduos que começam a se levantar contra o status quo, contra a estrutura social que está ali, oprimindo os indivíduos. Porque vamos verificar mais uma vez, quer dizer, o discurso hegemônico ele é tão forte que se você muitas vezes, você que faz parte de uma classe oprimida, acaba defendendo o próprio discurso autoritário, hegemônico, que te oprime. Então por isso que você tem, muitas vezes, mulheres machistas. É por isso que muitas vezes você vê o que? Pobre ter preconceito de pobreza, vem a partir daí. Quer dizer, ele está no senso comum. E aí o discurso, chamado de contra-hegemonia, vem no sentido de bater de frente nisso. Né? Então são grupos que eles não vão aceitar, eles vão questionar, eles vão entender que os discursos hegemônicos, que na verdade são ideológicos, que na verdade são desenvolvidos pela cultura, a prática do dia a dia, né, devem ser sim combatidos, devem ser questionados. Aí ele fala do intelectual orgânico. Tanto vai verificar, na verdade, dentro dessa ideia do Antônio Gramsci, que a hegemonia ela faz parte de um modelo, tá? É um aparelho estatal forte, poderoso, que começa na política, depois vai se desenvolvendo ao longo do tempo nas ideias, nos valores das pessoas. Tá? O Estado estabelece um poder hegemônico e vai jogando essas ideias na cabeça das pessoas, tá? Através de ideologias, a hegemonia a partir disso. Tá? E a contra-hegemonia são justamente os grupos que não vão aceitar isso, vão questionar, vão bater de frente. E aí, no caso, a ideia de que os movimentos sociais se enquadrariam perfeitamente nisso. Gramsci não fala sobre movimentos sociais, mas atualizando aqui as ideias de Gramsci, os movimentos sociais eles teriam um papel importante. E vamos lembrar uma coisa, você mulher, quer dizer, a mulher, o negro, né, os grupos LGBTs, a questão das questões ambientais, todos os direitos que hoje as classes possuem se devem não basicamente a um político bacana que resolveu lutar pelos direitos das pessoas, mas sim aos movimentos sociais que lutaram e, como uma força de contra-hegemonia, bateram de frente e conquistaram uma série de direitos sociais a todos nós. É isso, pessoal. A gente vai ficando hoje por aqui. Um abraço. Até mais.